Olá a todos e todas aqui presentes. Nós estamos hoje nessa tarde para mais uma atividade do Cominter, o grupo de pesquisa e interpretação comunitária, e hoje nós temos a felicidade de receber a professora Mariana Almeida, a quem eu vou apresentar nesse momento. Então, a professora Mariana é formada em administração e em letras, com licenciatura em português e inglês, especialista em tradução em língua inglesa, mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, FABC, e atualmente faz doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais pela mesma instituição, com o tema de pesquisa sobre a integração de refugiados por meio do ensino de português como língua de acolhimento. Trabalha há mais de 7 anos como professora universitária, ministrando aulas em cursos de pós-graduação Lato Sensu na área de comunicação, cursos de letras, licenciatura e bacharelado em tradução. É professora de língua inglesa e língua portuguesa para estrangeiros, revisora, preparadora de textos e leitora crítica. Elabora materiais didáticos e tem experiência como examinadora do CELP-BRAS, que é o Exame de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Há 2 anos trabalha como voluntária no curso Nossa Casa, que é um projeto de ensino de língua portuguesa para refugiados oferecidos pela Universidade Federal do ABC, e participa do grupo de estudos em Direitos Humanos e Relações Internacionais, GEDRI, na mesma instituição. Mariana, já vou agradecer a sua participação e a bondade de vir aqui conversar com os alunos do Cominter, que ainda estão no processo de graduação, mas que já estão aí fazendo os seus estudos na área, tanto de tradução como interpretação, com refúgio, imigração e, na verdade, sempre abordando essa questão dos direitos humanos. Então, para nós é um prazer, já agradeço a sua participação. Obrigada, professora Patrícia, agradeço muito o convite. É, e vamos lá, né? Vou tentar aqui cerca de 30 minutos, 40 minutos no máximo, né? Para não ser tão extenso e cansativo. Vou tentar trazer, né, um panorama, né, sobre quais são as oportunidades que os tradutores, né? Eu falo mais pela área da tradução, pela minha experiência do que da interpretação, né? Mas quais seriam as possibilidades, né, que os tradutores têm na área, nessa grande área que são os direitos humanos, de trabalhar, né, e de colaborar aí com essa, como eu coloquei aqui no título da minha fala aqui, nessa difusão de direitos, né? Então, a fala é mais voltada mesmo para os alunos, né, que estão em formação. Então, os alunos sempre têm essa curiosidade, né? Ah, mas em que eu posso trabalhar quando eu me formar, né? Então, acho que pode ser que ajude um pouquinho nessa ânsia, né, que eles têm. Bom, essa minha essa minha fala, ela está muito pautada não só na minha recente experiência, né, com a temática de direitos humanos, né, por conta do grupo de estudos que eu participo, por conta da minha pesquisa de doutorado, mas também pela experiência que eu estou, né, construindo aí num dos cursos que eu leciono, né, que é justamente o curso de tradutor, em que a gente tem essa disciplina, né, tradução de textos na área de direitos humanos, de ética e direitos humanos, né, então lá a gente discute dos assuntos que eu vou trazer aqui, tá bom? Só para contextualizar também. Bom, uma das primeiras coisas que a gente é levado a pensar, né, quando a gente fala em direitos humanos, é justamente definir, né, e saber dizer o que são os direitos humanos, né? As pessoas às vezes não conseguem responder essa pergunta simples, né, mas ao mesmo tempo muito complexa. E quando sabem responder, eu vejo que as pessoas só conseguem listar, né, elencar alguns dos direitos humanos, né, que existem, mas não conseguem de fato responder, né? E eu acho que essa frase, né, atribuída a Hannah Arendt é muito significativa, né, para tentar definir o que são os direitos humanos, né? Ela fala que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos, né? Então, seria o direito, o direito humano é o direito a ter direito, né? Eu não poderia discordar disso. Mas, só para a gente ter
uma contextualização, né? Os direitos humanos, como a gente conhece hoje, ele surge, né, com o surgimento, junto com o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é um documento aí composto por um preâmbulo, né, e mais 30 artigos, que vão aí falar quais são os direitos básicos, né, que todo ser humano deve possuir, independente da sua raça, religião, posição social, gênero, orientação sexual, enfim, né. Três coisas que valem a pena dizer, né, sobre os direitos humanos é que eles são universais, ou seja, eles valem para todos os seres humanos, né, sem distinção. Eles são indivisíveis, né? Então a gente não pode ter um direito em detrimento do outro, né? Não pode escolher ter um e não ter outro, enfim. E eles são interdependentes, né? Então um direito ele não existe sem o outro. Então eu não tenho o direito de escolher onde eu quero morar se eu não tenho o direito à liberdade, por exemplo, né? Então eles são interdependentes. E essa declaração, então, ela surgiu, né, a partir de uma comissão realizada no âmbito das Nações Unidas, né, entre os anos de 1946 e 1948, e passa a vigorar aí, né, junto aos países membros da ONU, após a Assembleia Geral que ocorreu em 1948. E qual que é o contexto, né, de ter sido elaborada nessa época? É, entre 1945 e 1946, a gente tem aí o final, né, da Segunda Guerra Mundial e ocorre lá o julgamento, né, do alto escalão nazista, né, na cidade alemã aí de Nuremberg. Então, foi uma tentativa, né, da também recém-criada, né, ONU, de enumerar, né, quais seriam os direitos básicos que o ser humano deve ter, né, com o objetivo de evitar, né, novos genocídios e novos, enfim, novos horrores aí que foram cometidos nas duas guerras, né? Então, até hoje essa declaração ela tem uma importância fundamental, né, porque ela ajudou aí a consolidar essa ideia que a gente tem de direitos humanos, né, e é um marco, né, que fortalece aí o ativismo na busca, né, de diversas pessoas no combate às desigualdades, né, desigualdades sociais. Mas a elaboração, é importante deixar claro que a elaboração da declaração ela não significa, né, que, então tá bom, então agora nós todos temos direitos e eles são respeitados e tá tudo bem, não, né, pelo contrário, né, justamente o que a gente observa é justamente a violação desses direitos e muitas vezes a ignorância, né, de algumas pessoas de que elas têm esses direitos, né, enfim. E aí eu destaquei alguns artigos da declaração, porque que é importante a gente voltar a dar essa contextualização, né, da declaração e depois de outros temas relacionados aí ao que diz a declaração, né? Porque acho que assim como em todas as áreas da tradução, então aqui eu e a professora Patrícia estávamos conversando um pouco, né, antes de começar aqui, falando que alguns alunos, né, optam por trabalhar com tradução literária, tradução médica, tradução jurídica, enfim. E assim como todas as áreas de tradução, a gente precisa estudar mais do que a tradução, né? A gente precisa se inteirar, precisa estudar sobre aquela área em específico. Quando a gente fala de direitos humanos, isso não é diferente, né? Porque embora tenha a palavra direitos em direitos humanos, ela é uma área que não se restringe só à área jurídica, né? Não se restringe à área do direito. Então, é preciso o que a gente fala em inglês, né? Run an extra mile, né? Preciso ir um passo adiante, né? Preciso ir um pouquinho além para a gente se inteirar e conseguir ter todo esse arcabouço, né, de todo esse repertório para a gente conseguir traduzir, né, textos dessa área. Né? Então, eu separei alguns artigos, né, e aí a gente já vai entender por que que eu escolhi esses aqui, né? Então, por exemplo, no artigo 3º, fala sobre o direito à vida, à liberdade e à segurança, né? O artigo 4º fala que é proibido, né, o trabalho escravo, né, o trabalho análogo à escravidão, como a gente
é um termo que a gente consolidou aqui no português brasileiro, né? O artigo 5º já fala que ninguém deve ser submetido à tortura, né? O artigo 7º fala de igualdade, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção, né? E devem ser protegidos contra qualquer discriminação. O artigo 12º fala sobre o direito à vida privada, né? O direito à privacidade. O artigo 18º fala sobre o direito que as pessoas devem ter de liberdade de pensamento, liberdade de consciência e liberdade de religião, né? E o artigo 19º fala sobre o direito à liberdade de opinião e liberdade de expressão. Então, quando a gente pega, né, eu peguei só esses, porque, enfim, são 30 artigos, não daria para a gente ficar falando de todos, mas eu peguei esses aqui, por quê? Porque justamente eles são temas muito recorrentes quando a gente fala em direitos humanos, né? Infelizmente, né, como eu já comentei, a gente ouve falar sobre esses temas no seu lado sempre negativo, né? Sempre a gente ouve falar com relação à tortura, com relação à invasão de privacidade, com relação à privação de liberdade, enfim, né? Mas são temas muito recorrentes, né? Então, quando a gente fala sobre o direito à vida e direito à liberdade, a gente pode ampliar esse direito aos mais diferentes contextos, né? Como, por exemplo, o universo carcerário, o universo de migrantes forçados, e enfim. Trabalho escravo, né? É um outro tema que, infelizmente, a gente tem ouvido muito falar, né? Principalmente aqui no Brasil. Quem não se lembra aí no finalzinho, né, de 2020, que a gente teve a notícia, foi final de 2020, se eu não estou enganado, que teve a notícia de uma moça, né, no estado de Minas Gerais, até se eu não me engano também, que foi libertada, né, depois de 40 anos de trabalho aí em condições semelhantes à escravidão, né? A questão da tortura, né? Quando a gente fala de tortura, claro que aqui no Brasil a gente é remetido à época da ditadura militar, mas a gente observa em outras situações cotidianas, né, da violência policial e tudo mais. Então, tortura não é só coisa da ditadura e também tortura não é só coisa do Estado Islâmico, né, que a gente vê bastante ouvir falar. A questão da discriminação, né, nos seus mais diferentes vieses, né, o direito à privacidade e também a liberdade de crença e expressão, né? Quem não se lembra aí recentemente do reitor de uma universidade federal aqui no Brasil, né? Que foi aí censurado, né? Enfim. Então, né? São alguns dos temas recorrentes, né? A gente tem outros temas que fazem né, que compõem aí essa ampla área dos direitos humanos, justamente porque o ser humano, né, tem diferentes vertentes, né, da sua vida cotidiana. Então, a gente pode também falar sobre direito à educação, sobre direito ao meio ambiente seguro, direito à segurança, moradia, alimentação, enfim, né? Mas eu separei alguns que são o que eu acredito ser bem recorrentes, né? E aí, né, eu, né, que quero ser um tradutor, que quero trabalhar com essa área, o que eu preciso fazer, né? Assim como todas as áreas, a gente precisa se acostumar com a terminologia, né? E a gente só faz isso entrando em contato, né, com os diferentes temas abrangidos pelos direitos humanos. Então, a gente entra em contato lendo, assistindo palestras, fazendo cursos e, né, pesquisando acima de tudo, né? Acho que antes de mais nada, um bom tradutor é um bom pesquisador, né? Deve ser um bom pesquisador. E aí uma sugestão, né, que eu acho que é interessante para a gente tomar contato, né, não só de conhecer as diferentes áreas, né, que estão cobertas aí pelos direitos humanos, mas entender um pouquinho, né, sobre essas diferentes temáticas e como que elas acontecem hoje, né, no nosso país, é essa obra que, inclusive, nós estamos estudando lá no grupo de estudos em direitos humanos e relações internacionais, nós estamos estudando essa obra aqui esse ano, né? Então, cada participante do grupo ali vai falar sobre uma temática, enfim. Então, é bem recente, né? Agora de 2021, e é uma obra elaborada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fala justamente sobre, né, a quantas anda aí os direitos humanos
no Brasil. Então, depois eu posso compartilhar esses slides aqui com a professora Patrícia, e aí a gente tem acesso aí a todos os links, né? Porque tem mais links aí que eu coloquei. Então, olha só, né? Como é uma coisa muito ampla, né? Quando a gente fala sobre direitos humanos, e especialmente no Brasil, né? Porque o nosso país tem essa peculiaridade, né? De diferentes povos vivendo aqui, de diferentes níveis econômicos, né? Infelizmente, a gente tem até a questão da desigualdade, né? Enfim, mas essa obra, né, que é uma espécie de relatório, né, ela cobre essas diferentes temáticas, né, então eles falam, né, desde da questão da discriminação histórica, né, que a gente tem no nosso país, né, contra pessoas afrodescendentes, povos indígenas, mulheres, né, e a questão da violência de gênero. Também falando ainda sobre discriminação, existe também a discriminação socioeconômica, né, contra trabalhadores rurais, né? Embora esse tipo de discriminação, perdão, costuma ser um tipo de discriminação um pouco abafado, né? Digamos assim. Mas existe, né? Discriminação contra trabalhadores rurais, contra migrantes, né? Pessoas em situações de rua, pessoas que vivem, né, em áreas periféricas, enfim. Discriminação socioeconômica, né? O que resulta dela, né? A gente tem vítimas de trabalho forçado ou condição análoga à escravidão, a gente tem a questão do tráfico de pessoas também, né? A gente lembra aí a condição de tortura, né? Enfim, condição humilhante que aquela trabalhadora, acho que é tailandesa, que estava aqui, né? Estava aqui no Brasil recentemente e a gente teve a denúncia, né, da patroa dela, não sei se era embaixadora, eu também não lembro se é Tailândia, me desculpem, gente, mas eu acredito que era assim, ou Indonésia. Eu sempre confundo os dois países, não sei por quê, mas enfim. Falamos também, o relatório fala também, né, sobre grupos em risco, né, então as pessoas privadas de liberdade, né, pessoas que vivem em comunidades terapêuticas, os próprios migrantes, né, a questão da xenofobia, né, que infelizmente existe, né? Embora se tenha o mito, né, de que o Brasil não é um país xenófobo, um país racista, infelizmente as notícias provam o contrário, né? E também a questão das pessoas da comunidade LGBT, né? Também fala um pouco, né, sobre a questão da violência contra grupos específicos de pessoas, né, como os próprios ativistas, né, de direitos humanos. Quem não se lembra aí, né, não tem como esquecer o caso Marielle, né, é um exemplo disso. A questão da violência do Estado, né, e o racismo institucional, aqui quando a gente fala racismo, e aí é até interessante, né, a gente diferenciar olha como a gente vai pegando a terminologia, né, no dia a dia, a gente fala de racismo institucional e estrutural, né, muito tem se falado sobre racismo estrutural, mas existe o racismo institucional, né, dentro da própria polícia militar, por exemplo, né. Questão da impunidade e também questão da liberdade de expressão e informação, né? Então, constantes violências, né, contra a liberdade de associação e protesto, crescentes casos, né, de discurso de incitação ao ódio, censura, violência contra os jornalistas, enfim. Então, é uma obra bem interessante, que eu acho que vale a pena aí a gente ler, se não na sua integralidade, pelo menos o trecho, né, do tema que nos interessa, para a gente não só entender um pouco, né, esses diferentes conceitos, como é que essa dinâmica funciona, mas também, principalmente, para o que interessa, né, ao tradutor, pegar, né, a terminologia da área. E aí, né, nessa breve apresentação, né, não foi meu objetivo dizer, né, todas as verdades aí sobre o que são direitos humanos, mas nessa breve apresentação, né, já deu aí para a gente entender um pouquinho o que a gente costuma traduzir, né, nessa grande área que são os direitos humanos. A gente traduz, então,
O lado negativo, que infelizmente é o que a gente tem mais contato, né, que são as denúncias, né, de violações, de violação, perdão, dos direitos humanos, e a gente também traduz, felizmente, o lado positivo, né, a gente busca divulgar a promoção, né, e a defesa dos direitos humanos, então tem os dois lados, né. E aí, quando a gente fala, né, se a gente está falando de tradução, né, que tipo de texto, né, aliás, que gênero, né, que gênero textual eu estou falando, né? Então, grande parte, né, a gente tem textos acadêmicos, né, na área de ciências humanas e sociais. Então, como eu disse antes, né, embora direitos humanos tem direito no nome, é uma área que eu acredito, eu diria que é multidisciplinar, né, porque se os direitos humanos cobrem todas as áreas, né, de vida, né, e essência, né, do ser humano, então é comum, né, que a gente, é mais do que natural que a gente observe todas as áreas, né, sendo cobertas aí pelos direitos humanos e seus diferentes textos, né, então, educação, direito, moradia, enfim, né, atendimento médico e tudo mais, né? Então, os textos acadêmicos, né, que podem ser artigos, dissertações, monografias, teses, livros, né, muitos livros acadêmicos. Quando a gente fala, né, na tradução de textos orais, né, então a gente tem palestras, então a gente tem a possibilidade de tradução de legendas, né, já foge um pouco aí do texto escrito, mas, enfim, é também uma possibilidade. Falamos também de materiais didáticos, né, materiais instrutivos. Então, se eu tivesse se eu tivesse dando essa palestra em inglês, né, e fosse traduzi-la para o português, eu acho que se enquadraria aqui, né, os slides, pelo menos, né, nessa categoria de materiais didáticos, né. Falamos de textos jornalísticos, né, na sua maioria, o que a gente tem contato. Falamos também de materiais de comunicação de ONGs, né, materiais de campanhas, e aí a gente está falando tanto de materiais de denúncia de violações, quanto de ações para promover, né, o respeito, o cumprimento, enfim, a promoção dos direitos humanos. E também falando mais em uma esfera mais institucional, governamental, né, a gente também fala de documentos, contratos, informes dos mais diferentes tipos, né. Então, acho que tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa para a gente trabalhar nessa área. Então, eu trouxe um exemplo, né? Eu não vou abrir aqui o link, né? Fica o link para vocês consultarem depois, mas é só para a gente identificar, poxa, esse texto fala sobre uma temática que é relacionada aos direitos humanos, né? Então, por exemplo, a gente tem um artigo de opinião, né, que é um texto da esfera, é um gênero, né, da esfera jornalística, que fala sobre racismo, né? E é um bom exemplo de racismo institucional, né, como a gente tinha falado agora há pouco. Um artigo de opinião escrito, né, em primeira pessoa, né, o próprio jornalista não, perdão, é o próximo exemplo, confundi. É o próximo exemplo que é escrito em primeira pessoa. Esse daqui, ele é um artigo de opinião contando sobre, né, algo que aconteceu, que acontece, né, vem acontecendo aí nas universidades canadenses, né, que embora tenha aí algumas políticas, né, que visam ao, ao combate ao racismo, a gente observa que essas políticas têm falhado aí ao longo dos últimos anos, né? Enfim. Agora sim, essa reportagem escrita em primeira pessoa, né, sobre a questão da discriminação contra a comunidade LGBT, né, na Jamaica. Eu achei até interessante porque é um país que a gente não ouve falar muito, né? Mas infelizmente a gente tem, né, uma grande questão de impunidade, né, de quem viola, né, essa comunidade. Enfim, uma reportagem bem interessante. Também outro texto do universo jornalístico. Aí a gente tem, por exemplo, um exemplo de materiais de campanha, né, de conscientização, um material é um grupo, né, de academias de ciências, engenharia e medicina dos Estados Unidos eh, né, um informativo bem simples, né, de como as pessoas podem promover enfim, divulgar, né, os direitos humanos nessa área, né, que estão inseridos, né, áreas que são geralmente
de exatas, né? Ou pelo menos a gente tem uma forte tendência a ter pessoas da área de exatas e que direitos humanos para esse grupo geralmente, né, é algo um pouco distante, né? Ou pelo menos as pessoas não têm muita consciência, né, do que seja, né? Enfim. Então é um exemplo interessante, né? Um texto curto, né? Se a gente for pensar, comparar com uma reportagem, comparar com um artigo, enfim, mas também uma possibilidade, né, da gente trabalhar com esses textos de mobilização, né? Aí a gente tem um exemplo de um material institucional, né, governamental, que é um relatório feito feito de uma conferência que foi promovida pelo governo da Austrália, né? Eu trouxe todos os exemplos em inglês, claro, né? Porque enfim, é a minha área aqui, né? Eu traduzo do inglês. Mas foi uma conferência que o governo da Austrália, né? Uma espécie de departamento, né? Que eles têm ali de direitos humanos, eles fizeram uma conferência e eles trazem o relatório dessa conferência, né? Falando sobre a questão da governança, né? Nessa área. E acho muito interessante esse site aqui, porque não só ele traz o relatório da conferência, mas tem todo um material muito interessante para a gente consultar, falando sobre os direitos humanos, sua contextualização, surgimento, enfim. É muito interessante, né? E o que que a Austrália faz para promover, né? Tanto promover os direitos humanos como para punir os violadores, né? Desses direitos. Um outro exemplo, né, o último exemplo que eu trago aqui de texto científico, né, é um artigo científico, né, que a gente já está, a maioria das pessoas já está bem acostumada a esse gênero textual, né, e esse daqui em específico ele fala sobre uma das áreas também bem interessantes, né, que eu tenho bastante interesse, embora não seja a minha área de pesquisa, que é justamente a educação, né, educação voltada para a educação dos direitos humanos, né? Eu acho que seria a melhor tradução aqui, que fala, né, sobre, é um artigo bem específico, né, que fala aí sobre a educação sobre o Holocausto, né, como uma parte importante, né, dessa área de educação dos direitos humanos, né? Então, um artigo científico é um gênero textual aí que a gente está bem acostumado, né? Bom, então a gente viu alguns textos possíveis, né? A gente falou sobre algumas temáticas que os direitos humanos cobrem, né? Mas e aí, o que que eu preciso ter atenção quanto à terminologia dessa área, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa ter uma certa atenção e tentar manter, né, uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa precisão, né, na hora de traduzir, é quando a gente está traduzindo siglas, né, nomes de organizações e termos já bem consolidados na área. Então, eu trouxe alguns exemplos de siglas aqui, né? Uma das próprias obras que eu mencionei trabalha com uma sigla, né, CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Depois a gente tem a própria Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, que em português tem a sigla, né, consolidada, né, DUDH, e também é consolidada a sigla em inglês, né, o DHR. E um outro órgão aí da ONU que faz parte aí bastante das minhas pesquisas, né, das minhas leituras, é justamente em português ele acaba sendo um acrônimo, né, o Acnur, mas em inglês a gente tem a sigla aí UNHCR, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Acho que se a gente for falar em âmbito de ONU, né, quase todos os órgãos da ONU são siglas, né, então essa parte aí fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir a tradução, porque já existe a tradução dessas siglas, né? Mas acho que é um ponto de atenção. Um outro ponto de atenção com relação à terminologia é que a gente precisa lembrar que por trás de cada termo a gente tem um conceito, né? E se a gente empregar, traduzir de forma errônea, né, esse termo, a gente pode ter um texto mal interpretado, né? Então, claro, né, feminismo e machismo, acho que para a gente já está super tranquilo, né, o entendimento desses termos e o conceito que existe por trás deles, né, deles. Mas ainda existe gente, né, que acha que o feminismo é o equivalente ao machismo, né? Então, é preciso ter
cuidado, né, com alguns termos como esse. A gente tem também o termo racismo, né, amplamente usado aqui no Brasil, mas juridicamente falando, a gente tem uma diferença entre o que é o racismo e o que é a injúria racial. Então, são termos que a gente precisa, né, ter uma atenção. E assim também quando a gente fala sobre identidade de gênero e orientação sexual, né? Então, são coisas diferentes, carregam conceitos e definições diferentes. Então, acho que são algumas alguns exemplos, né? Eu já tinha preparado esses slides, aí eu me lembrei de um termo que quando a gente fala, né, sobre essa área, né, sobre identidade de gênero, orientação sexual, enfim, a gente tem um termo que foi emprestado, né, de outra área, que foi aí emprestado da área de exatas, informática, e que a gente ouve bastante agora falar nessa área aqui, né, que é o termo binário, né? Então, acho que é interessante também a gente buscar esses conceitos, né, por trás desses termos, tá? Então, são alguns exemplos. É claro que a gente podia ficar aqui horas, né, falando sobre diversos termos, tá? Mas é só para a gente não esquecer que existe todo um conceito, né? Se a gente errar na tradução do termo, a gente pode errar no conceito também, né? Aí eu mostro aqui, enfim, eu indico aqui algumas fontes de consulta, porque infelizmente a gente não tem, né? O sonho do tradutor é ter um glossário completo, né? Daquela área que ele está traduzindo. Mas não existe, né? Nem áreas que são mais amplas, que são mais comuns à tradução, como a área médica, por exemplo, não existe um glossário que é 100%, né? Sempre às vezes aquilo que você está precisando na hora é o que você não tem no glossário, né? Então, assim, acontece também na área de direitos humanos. Por quê? Primeiro, você precisa saber qual a temática de direitos humanos que você está falando, já começa esse filtro daí. E aí, sim, dentro, né, de cada área, eu vou ter ali alguns glossários, alguns dicionários. Mas de uma forma um pouco mais geral, né, falando sobre direitos humanos, né, nessa totalidade, né, geral aí da área, eu trouxe algumas dicas de dicionários, né? Então, os dicionários, eles são basicamente monolíngues, né? Estão em inglês, estão em português, e alguns glossários aí em inglês, português, né? E aí eu fiz o print, né, de algumas dessas sugestões, né? Por exemplo, esse primeiro, né, que é o Dicionário de Direitos Humanos, está em inglês, eu nem falaria que ele é um dicionário, eu acho que eu nomearia essa obra aqui de uma enciclopédia de direitos humanos, porque ele traz definições muito amplas, né, muito completas sobre diferentes termos relacionados, né, à área de direitos humanos. Então ele traz aqui, né, a questão da mídia, a questão mais dentro aí da questão da justiça e impunidade, né, traz ali ó, um termo, né, bem consolidado também no português, que é a presunção de inocência, enfim. E é interessante porque quando ele traz alguns termos que são bem, assim, né, específicos da área jurídica, ele também explica, né, que nos Estados Unidos é de um jeito, num outro país é de outro, porque também quem trabalha com tradução jurídica sabe, né, da diferença dos sistemas jurídicos, né? Então a gente tem poxa vida, agora eu esqueci, o sistema do Brasil é o romano-germânico, alguma coisa assim, se eu não estou enganada, e o sistema dos Estados Unidos, da Inglaterra, é um outro sistema, né, o da Common Law, enfim. Então tem essas explicações aqui que são bem interessantes também, né? Aí a gente tem um dos glossários, né, que eu indiquei ali. Então ele traz alguns termos, algumas frases, né, e explica basicamente o que que é, traz alguns exemplos de uso, né? É um corpus, né? Basicamente esse glossário aqui, né? Se a gente for pegar os exemplos, né? E um dicionário, né? Já em português, a gente tem um glossário barra dicionário, né? Com alguns termos relevantes aí dentro dessa área, né? Bom, também trouxe algumas fontes, né? Para quem quiser depois consultar
sobre leituras assim mais diversas, né? Não são glossários, não são dicionários, são, são sites que reúnem vários textos, são obras, né, que falam sobre diferentes temáticas dentro da área de direitos humanos, né? Tem então uma associação que busca a promoção dos direitos humanos, tem a Biblioteca de Direitos Humanos da USP, né? Tem um artigo muito interessante falando sobre a proteção dos direitos humanos e o papel da ONU, né, nesse universo. Tem uma obra específica sobre educação e direitos humanos e também sobre novas abordagens, né, dos direitos humanos, né? Enfim. Então, tem várias coisas, tem várias obras que a gente pode se aprofundar um pouco, né? Não só na temática, é, mas também, né, tentar aí se acostumar com a terminologia, né? Bom, então acho que acho que é isso, né? Acabei falando bastante, não vi o tempo passar, mas eu realmente gosto bastante dessa temática, né? E se a gente pudesse, ficaria um pouquinho mais aí, mas trouxe aqui algumas referências, né, do que eu usei, né, para montar aqui essa fala. E é isso, agradeço, agradeço aí a participação de todos, agradeço principalmente o convite da professora Patrícia, né, fica aí o meu contato e a partir de agora, então, eu fico aberta aí a conversa, dúvidas, enfim, para a gente trocar as ideias, ok? Acho que acho que eu preciso pausar Tem que agora o pausar. Isso, pausar a pause tua. share. Uhum, ok. Aí eu faço um stop share ou deixa Stop assim? share. Stop Stop share. share. Ok, Aí, muito bem, voltamos ok. aqui. Mariana, que lindo trabalho esse de vocês. Um trabalho Obrigada. fantástico, né? Eu quero agradecer pelas fontes de pesquisa que você nos indicou, porque são riquíssimas e é uma área que a gente tem bastante dificuldade, assim, quando precisa traduzir, É, porque, de fato, eu anotei até uma frase que você falou, né, na sua apresentação, que é, por trás de cada termo, você tem um conceito. A sim. gente sabe disso nas outras áreas, mas eu acho que nessa área isso é fundamental, porque se eu troquei o termo, eu troquei tudo. Né? Uhum. E aí eu queria te fazer uma pergunta antes de passar para quem está aqui nos assistindo, se quiser também, né, fazer pergunta, abrir o microfone. Mas para os alunos, né? Você é profissional, você dá aula nessa área, né? Fiquei pensando assim, que vontade de fazer essa disciplina. Pensou uma disciplina de tradução de direitos humanos deve ser em direitos humanos deve ser uma delícia, né? Mas para o aluno, o que você indica assim para os seus alunos e você poderia compartilhar conosco aqui no Cominter, claro, de forma muito sucinta, né? Mas quem quer atuar nessa área, o que você acha que deve ser assim primordial? Por onde começar, né? Qual é o tipo de pesquisa a fazer? Uhum. Eu acho que assim, eu acho que quem está nessa área vai acabar descobrindo, né? Se não pela é, vai acabar descobrindo eventualmente que tem muito trabalho voluntário. Acho que você está mutada. Não sei o que aconteceu. É, Agora tá me ouvindo? tá. Sim, Agora voltou. sim. Então, tá bom. Então, eu acho que quem trabalha nessa área acaba descobrindo que muito do trabalho que se faz, né, em defesa dos direitos humanos acaba sendo de forma voluntária, né? Então, eu acho que o trabalho voluntário, como tradutor voluntário, eu acho que é um meio de começar, né? Acho que em outras áreas a gente tem isso também, né? Na tradução literária, na tradução, enfim, várias áreas a gente vê bastante, né? Eu comecei também, quando eu comecei a traduzir, que eu gosto bastante também de uma outra área, que é a área ambiental, então eu comecei traduzindo nessa área, né? De forma voluntária. Então, acho que é um meio de você começar a pegar experiência, né, e construindo ali o seu repertório. Mas eu acho que é interessante escolher uma área para se trabalhar. Então, nos direitos, como eu falei, né, os direitos humanos são tão amplos, eu acho que com certeza existe uma causa, com certeza existe uma temática pela qual a gente se interessa, né? Se interessa mais. Então, eu acho que
ver né, o lado, ver a temática que você mais se identifica, eu acho que é um bom caminho, porque aí você, trabalhando com o que você gosta, né, as coisas vão se encaminhando sozinhas. É verdade. Então, né, então a gente vê também, durante o mestrado, eu tive uma amiga que também fazia traduções na área de direitos dos animais, enfim, mas também foi dessa forma, né? Se identificou com uma causa, foi lá, começou, né, a fazer alguns trabalhos e, enfim. Então, acho que você, né, escolher algumas áreas e viver esse mundo, né? Viver esse mundo de dessa área que você escolheu, né? Como eu, por exemplo, estou vivenciando bastante a questão da migração e refugiados e tudo mais, então eu acho interessante, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende, inclusive, né, é que não são todos refugiados, né? Tem diferentes terminologias e, enfim. Então, acho que essa vivência vai contribuindo bastante, eu acredito. Não sei se era isso que a Não, pergunta. era isso, acho que essa é uma indicação, fantástica para os alunos, né, até para ele pensar que ele pode começar assim, ganhando experiência, e em É, breve ele vai ser um profissional tradutor dessa área, né, sim. envolvido com essa área, porque eu imagino que sim, a gente tem clientela para isso, né, como você mesma disse, os próprios artigos jornalísticos, Uhum. e não só isso, né, além dos artigos jornalísticos, as ONGs que em algum momento Sim. vão, comprar, né, o trabalho de um tradutor. Acho que o próprio universo empresarial também, que é alguma coisa que a gente não pensa muito, né, quando a gente pensa em direitos humanos, mas o próprio mundo empresarial também tem o seu, entre aspas, o seu filão de mercado, né? Porque se a gente observa bastante, eu tenho experiência também um pouco na área de comunicação, e aí a gente vai vendo, né, a questão da comunicação empresarial, então a gente observa muitas iniciativas de responsabilidade socioempresarial, enfim, e que tem, de uma certa forma, relação, né, com esse universo, a questão do meio ambiente, a sustentabilidade, enfim, governança corporativa, enfim, todas essas áreas aí, de alguma forma, fazem um trabalho de uma certa forma transversal, né, com os direitos humanos, e esse mercado tem material instrutivo, tem material de treinamento, tem material de comunicação interna, tem material de publicidade, enfim. Tem também o mercado não só voluntário, quer dizer, dá para ganhar dinheiro também, né, com essa área, com certeza. E é um mercado que tende a crescer, né, nós já sabemos Sim. disso. Professor Murilo, vai falar, fazer uma pergunta? Obrigado, Patrícia, pelo convite. Parabéns, Mariana, por sua apresentação, não é? Muito clara, muito objetiva, muito relevante. E eu anotei aqui 3 questões, mas uma tem a ver com a outra, você pode responder, eu acredito que de uma maneira só. Como a Patrícia fez, né, ela selecionou né, um fragmento de sua fala, eu também selecionei esse, em que você diz que as políticas de direitos humanos falharam. Você estava se reportando, eu acho, àquele artigo, não é? Referente a uma universidade no Canadá. Então, já existe, né? Nós já comemoramos, em 2018, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e sabemos que falhamos em algum momento, aí, principalmente aqui no Brasil, não é? Em que esse enunciado, né, direitos humanos para humanos direitos, aí já é minha segunda pergunta. A primeira em relação às falhas, não é? Uhum. Quais seriam essas falhas? Se você pode pontuar algumas para que a gente não volte a falhar. E essa inversão sintática, né, que se faz aqui no Brasil, que não é apenas uma inversão sintática, mas é a subversão total do que a gente entende por direitos humanos, né? É uma outra formação ideológica, mas que, vamos dizer assim, encontra grande receptividade na população brasileira. Essa de você dizer que os direitos humanos eles devem ser apenas para os humanos direitos. E algo que você não mencionou, mas eu gostaria também de saber se você conhece, se vocês trabalham na Universidade Federal do ABC com a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos.
porque você também, além de traduzir, você também se apresentou como professora, não é, de português para refugiados. Obrigado. Ok. Uau, três perguntas que dá bastante assunto, né? Bom, eu acho que com relação à primeira, né, da questão da falha, né, onde falhamos aí, onde a universidade, né, referida lá na matéria falhou, eu li faz um pouquinho de tempo essa matéria, então talvez não esteja tudo muito fresco na minha memória agora, mas eles têm uma política de, como que a gente pode dizer, né? Aqui a gente tem as cotas, né? Enfim, é claramente uma política, né? Uma política pública, mas lá também tem uma espécie de política de inclusão, digamos assim, acho que inclusão é um termo guarda-chuva que a gente pode usar, que é institucional dentro das universidades, né? E aí você provavelmente trabalha com uma porcentagem, né, de alunos de minorias e tudo mais. Mas falham no sentido não no sentido de admitir, por exemplo, esses alunos, né, essas minorias. Então, eles estão lá ocupando os espaços que eles devem ocupar, mas falha no sentido de aceitação dos outros alunos, né, com relação a esses. E eu acho que a gente vê muito aqui também, né, embora a gente tenha cada vez mais, por exemplo, alunos negros, alunos indígenas, alunos refugiados, inclusive, né, ocupando aí os espaços, né, principalmente nas universidades públicas, a gente vê a não aceitação por parte dos outros alunos. Então, acho que falhou nesse momento de que você integra, né, aceita o aluno por vias de fato, mas você também não prepara, né, não tenta mudar a mentalidade, não tenta mudar o comportamento dos outros que vão conviver com eles, né? Então, me parece que assim, é uma inclusão sem a preocupação inclusão até incluir, depois esquece, né? Esquece os alunos, esquece os outros e, enfim, então acho que a falha é nesse sentido, né? Ah, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro da segunda pergunta. A segunda pergunta é da questão dos direitos humanos, humanos direitos, né? Sim, isso daí, inclusive tem uma das fontes que eu deixo aí, é uma matéria que foi produzida pelo Senado brasileiro, que fala justamente dos 70 anos, né, da declaração, em 2018, e aí tem uma fala, que eu agora não lembro de quem que é, mas ela fala assim, porque quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas logo pensam que mas bandido não tem direitos, né? Não tem, é essa fala que a gente escuta, né? Mas direitos para bandidos, alguma coisa assim, não vou me lembrar direito agora das palavras exatas, mas acho que cai justamente nisso, né? Que as pessoas só têm, que é o imaginário, né, das pessoas, você só tem direito a ter direitos se você é uma pessoa decente, porque se você não é uma pessoa decente, né, de acordo com o que é estabelecido socialmente, você não deve ter direitos. Só que não é assim, né? Então, se a gente pega justamente a população carcerária, enfim, o objetivo primeiro, né, que deveria ser o objetivo primeiro da pessoa ser privada de liberdade, é justamente a reeducação para a reinserção na sociedade, mas a gente vê que isso não ocorre, né? E isso em si já é uma violação do direito dessa pessoa de ter direitos, né? Então, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar nessa humanos direitos, direitos humanos para humanos direitos, nunca tinha ouvido essa expressão, mas eu acho que é bem isso, né? Acho que cabe aí a quem trabalha com direitos humanos, né? Com a promoção, enfim, e desconstruindo essa ideia, né? Eu acho que é um longo caminho que a gente tem aí para seguir, mas que a gente não pode deixar essa luta de lado, né? Acho que tem que firmar, né? A gente tem que se firmar nisso. E em relação à última pergunta, com relação à questão das políticas linguísticas, não, eu não observo nada lá na Universidade Federal do ABC com relação. Olha aí, Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Muito bom. A gente não observa nada com relação, pelo menos institucionalizado lá, né? Porque
a universidade ela não tem um curso de letras, né? Então acho que essa pesquisa, né, que geralmente é mais associada, né, ao curso de letras, acaba não acontecendo. E o curso, né, que é oferecido lá é em âmbito de extensão. Então é um grupo de alunos, né, do curso de Relações Internacionais que promove, né, o curso, enfim. Aí a gente tem voluntários de diversas áreas, alguns também da área de letras e, enfim. Mas a gente não tem algo assim instituído lá, né? Mas muito se discute, até é interessante ter trazido essa questão, porque me fez lembrar de uma das aulas, né, do doutorado, agora que estou cursando uma das disciplinas, e que uma das alunas achou bem, assim, né, impositivo, né, o processo seletivo, mas isso acontece em diversas universidades, isso não é só lá. Que uma das exigências, né, do processo seletivo de mestrado e doutorado é justamente você mostrar competência, proficiência, né, numa língua estrangeira. Só que é complicado, porque quem no Brasil tem a oportunidade de você estudar, né, de uma forma satisfatória, né, uma língua estrangeira? Então, foi uma discussão colocada e que eu fiquei pensando, assim, que é algo que acho que a gente deveria debater isso, né? Enfim. Mas não sei se eu respondi tudo, mas fico aberta aí a contra-perguntas. E Mariana, com certeza, acho que a sua visão assim é fantástica e mais interessante ainda a gente saber que você está fazendo uma pesquisa em um departamento que não está relacionado diretamente com a língua, né? Então, acho que isso é muito fundamental, porque a gente Sim. vai quebrando e desconstruindo mesmo não sei se a gente pode dizer desses guetos, mas a gente vai criando novos flancos, né? Que foi o É. que aconteceu comigo e Daniela Orihuela na USP, quando fizemos, tudo bem que a gente estava na tradução, né? Mas quando fizemos uma proposta de teses que olhavam para a interpretação e ainda a interpretação comunitária, né? E nós sabemos o quanto foi difícil conseguir propor e ter esses trabalhos acolhidos. Então, imagino que vocês devam passar um pouco por essa dificuldade também nesse sentido, né? Que a gente vai. Então, acho que talvez não tanto, porque o programa lá, a faculdade como um todo é basicamente interdisciplinar, né? Então, a proposta do programa, ela é interdisciplinar. Então, acho que por conta da temática, a aceitação, pelo menos, né, desse tipo de pesquisa, até que é tranquila, digamos assim. Agora, é interessante o que você comentou, né? A gente vai quebrando essas ideias, né, preconcebidas de que como assim? Se não tem um curso de letras, como é que a universidade oferece um curso de língua? Se não tem um curso de letras que está por trás, né, desse curso? Então a gente vai quebrando essas ideias, né? Claro, né? Como toda iniciativa tem erros e acertos, mas isso acontece também quando se tem um curso de letras, né? Como não, né? Obviamente, com Mas é, certeza. A é. professora Helenice vai fazer a colocação dela. Mariana, muito obrigada pela excelente palestra, obrigada, agradecer também a Patrícia por ter, né, feito esse convite para a Mariana. Então, foi um momento muito interessante para quem atua, por exemplo, na área de ensino de português como língua de acolhimento, né, cujo público-alvo é composto majoritariamente por imigrantes e refugiados. Lembrando, né, que para ser refugiado tem uma certa categoria ali, tem uma certa exigência que a Acnur, né, impõe para que esse estrangeiro possa ter esse status e participar dos direitos, né, civis de todo acolhimento que é dado no país no qual ele se instalou. Então, na verdade, assim, não são nem perguntas, são perguntas que eu vou encaminhar para a Mariana, talvez ela possa, a partir da minha visão, né, da minha experiência, também apresentar aqui algumas intervenções. Então, é fundamental, né, para quem trabalha com placa conhecer
os direitos humanos e todo esse processo também da tradução, né? Porque os nossos alunos, né, migrantes e refugiados, normalmente aqui no país, boa parte deles são explorados. Então, infelizmente, é bastante comum ouvirmos na mídia, eu atuando lá nessa área do PLAC no Centro do Imigrante da Barra Funda, né? Situações em que nós vemos alunos explorados, muitos bolivianos, um trabalho escravo, ou então descobre-se que alguém está cometendo tráfico, né, enfim, tráfico de prostituição internacional. São muitas situações, né? Por exemplo, no livro Pode Entrar, que é dedicado exclusivamente para esse público. Aliás, o título do livro é muito interessante, é Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados, porque é uma preocupação também nesse material sobre a discussão, os direitos, né, de igualdade entre os gêneros. Então, eu não sei como que você vê esse cenário, né, do tradutor, da tradução comunitária dentro das ONGs ou das instituições que, enfim, que se ocupam, né, em acolher esse tipo de público. Então, não sei se você quer dar uma palavrinha sobre essas minhas intervenções aqui. Sim, são muitas considerações, né, que a gente faz quando a gente está tratando dessa temática, mas acho que essa questão da questão da exploração, né, da mão de obra, eu acho que, infelizmente, né, é uma realidade que a gente tem observado, né, porque é uma dificuldade grande para as pessoas, né, para esse público, primeiro que tem a dificuldade da língua, né, quer dizer, esse público, de repente, não pode começar a trabalhar com um trabalho que você precise ler, escrever e falar com as pessoas, porque não sabe a língua, né? Depois você tem o problema da formação, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue trabalhar na área que se formou no país de origem, porque o processo de revalidação de diploma aqui é outro problema, né? E depois você tem a questão do racismo também, né? Dependendo de onde esse imigrante ele, né, já barra ali, né, na questão da contratação. Então, infelizmente, a gente vê essas situações acontecendo, e eu acho que é algo que dentro da sala de aula de PLAC, né, é algo que a gente tem que saber lidar, né? A gente tem que ser equilibrista, né, professora? Sempre equilibrando, quer dizer, você nem pode se omitir de falar sobre isso, porque realmente você não pode ser conivente, né, com esses abusos, mas também você não tem como levantar e lutar por tudo sozinho, né? Então, fica esse papel do professor bem difícil, né, nessa questão. Sobre a atuação, né, de tradutores, intérpretes comunitários dentro de ONGs, eu não tenho essa vivência, né? Eu não tenho essa vivência dentro de ONGs, porque lá o projeto, enfim, né, é um projeto de extensão, não chega a ser algo institucionalizado, né, como uma ONG, mas a gente vê, sim, algumas situações, né, de alunos que chegam, por exemplo, vai começar o curso e aí realmente não sabe exatamente nada, e aí a comunicação tem que ser facilitada para eles em português, ou em inglês, ou em francês, enfim, dependendo ou em árabe, né, que é nosso grande público é falante de árabe, e a gente conta, né, com pessoas da comunidade mesmo, né, então, como tem muitos alunos daqui do ABC, né, principalmente de São Bernardo, a gente chama alguns parceiros ali da Mesquita, enfim, ex-alunos e pessoas conhecidas que acabam facilitando, né, mas não existe esse papel, né, pelo menos lá dentro de um tradutor ou de um intérprete para lidar justamente com essas questões, né, mas eu acho que seria de grande valia, né, se você já tem alguma coisa institucionalizada e organizada, como acredito que outras iniciativas, né, maiores, né, de ensino de PLAC têm, eu acho que seria de grande valia para você facilitar essa demanda, né, e auxiliar também com outras demandas, porque
às vezes os alunos precisam de, sei lá, uns 2 anos para falar português de uma forma, né, que ele consegue se virar bem. Mas até lá ele não vai matricular o filho na escola, ele não vai andar de transporte público, ele não vai tirar os documentos que ele precisa, não vai trabalhar, enfim. Então, você tem uma pessoa nesse local que ajude, pelo menos na comunicação para essas coisas, eu acho que deveria ter, mas eu infelizmente não vejo que acontece, né, na maioria dos lugares, né? Mas, É enfim, não sei. fundamental, né? É Sim, fundamental o tradutor comunitário e ter sim, também um advogado especializado em direitos humanos. No ciclo do também. imigrante da Barra Funda, quem atua assim mais com o público, né, de imigrantes e refugiados, é uma ONG chamada Nemides. Uhum, Então, na figura da Júnia, que eu acho que tem uma formação em serviço social, e o Luiz Benevides, que é um advogado especializado em direitos humanos. E uhum. os professores, enfim, né, quem está atuando junto ao PLAC, desconfiando de alguma situação, já encaminha diretamente para o advogado, né, Sim, especializado em direitos humanos. sim. É interessante, né? É interessante porque é uma situação que envolve gente de diferentes áreas, né? Quer dizer, não fica só ali no professor de português, né? Não, Você tem é um mundo, né, que tem que se juntar aí nos diferentes esforços, né? Com certeza. Acho que está multado, Patrícia, sua fala. Desculpa, estava mesmo, para não fazer barulho aí para vocês. Já a gente encaminhando para o final, né, que eu prometi para a Mariana que eu ia roubar 1 hora e 1 hora e pouquinho do tempo Sem dela, problema. eu vou abrir o microfone novamente para o professor Murilo, que ele tem mais uma pergunta para te fazer. Olha, Tá, Mariana, na verdade a gente ficaria aqui, ó, horas, com né, porque a certeza. sua fala é fantástica. Obrigada. Bom, como ninguém mais levantou a mão, eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Tá bom. Porque, Mariana, você centrou sua apresentação na tradução de textos em direitos humanos. E eu fiquei Uhum, pensando se há algum procedimento para que a tradução, vamos dizer assim, esteja de acordo com os direitos humanos. Eu não sei se você entendeu a pergunta, né? Como uhum. traduzir não só textos da área de direitos humanos, mas respeitando os direitos humanos, seja do leitor, do objeto do texto, não é? Uhum. É. Eu acho que cai muito naquela questão da gente ter cuidado com os termos, né, que trazem os conceitos, né? Então, eu acho que esse cuidado, né, de você saber usar, né, a palavra que deve usar, né? Principalmente, a gente vê bastante isso na área, eu acho que dentro dessa grande área, né, que são os direitos humanos, eu observo isso bastante na área da comunidade LGBT, né? A gente tem muitos termos que são bem específicos dessa área, e se você usar o termo errado, você acaba descaracterizando, né? Esses dias eu estava lendo, inclusive, uma reportagem, um artigo, não me lembro, enfim, falando sobre essa questão, porque a própria sigla, né, já traz diferentes coisas, né? A gente tem, de uma forma mais geral, LGBT, LGBTQI+, então o que que seria o que que seria o I, o que que seria o mais, né? E aí, dentro dessa discussão, eu vi, por exemplo, as pessoas falando que tem uma grande comunidade de pessoas assexuais, né? E aí as pessoas falam que essas pessoas são assexuadas. Mas calma, tem uma diferença entre esses termos, né? Um termo é mais da biologia, o outro é dessa questão. Então, acho que uma forma de mostrar respeito, né? Não só com essas pessoas, mas com todo mundo que tá lendo, né? Que tem interesse de conhecer esse assunto, é você usar os termos corretos e, em algumas vezes, dependendo do qual que é o seu público leitor, por que não trazer ali uma nota, né? Trazer uma informação entre parênteses e tudo mais, né? Então, acho que é uma forma, né? Você ter esse Eu fiz, cuidado, né? eu fiz essa pergunta porque recentemente a obra do Hitler caiu em domínio público. Ah, sim. O livro Minha Luta, né, Mein Kampf.
E houve uma polêmica muito grande na Alemanha, se o livro deveria ser relançado, não relançado, e aqui se deveria ser traduzido, não é? Sim. Eu acho que a gente fica diante desse conflito. Fica desse impasse, né? Eu, inclusive, conheço um tradutor de alemão que ele publicou recentemente, que ele foi convidado a traduzir essa obra, retraduzir, né? Fazer uma nova tradução, e ele falou que ele não, por questões éticas pessoais, ele não faria, né? Então, acho que tem essa questão também, né? Quando a gente trabalha com tradução, tem isso também, né? A gente vai muito, tem que ir de acordo com os nossos valores também, né? A gente não tem como fugir disso, né? Muito obrigado. Ok. Ai, tá mudo. Não temos mais nenhuma pergunta, não temos ninguém no chat. Eu gostaria de agradecer a Mariana mais uma vez. Mariana, foi fantástico, assim, né? Uma aula para nós, todos e todas que aqui estamos. Daqui uma semana, mais ou menos, o vídeo estará disponível no canal do Cominter, no canal do YouTube. E aí, se você quiser indicar para os seus alunos, fique à vontade. Nós também, né, fazemos as indicações e eu tenho certeza que alguns alunos do Cominter vão te assistir por lá, por conta das questões que já conversamos anteriormente. Eu queria só deixar registrado aqui, que está todo mundo aqui agora, que a Lourdes Matias, que é nossa pesquisadora no Cominter, está neste momento recebendo o seu diploma na Brigham Young University, da dissertação de mestrado, que teve origem, uma pesquisa que teve origem ainda na graduação. Então, é esse o nosso trabalho, né? O que a gente pretende fazer a partir de grupos de pesquisa, que ainda que pequenininhos, mas que vão dessa visibilidade e também permitir que os pesquisadores trilhem esse caminho. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer Murilo, Helenice, que contribuíram aqui com as perguntas também, e agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco hoje. Obrigada, Patrícia, agradeço novamente o convite, agradeço aí a presença, né, do professor Murilo, que acho que vou acompanhar a fala dele daqui um tempinho. Acompanhei também a da Helenice, né, eu lembro da palestra dela, muito obrigada, e fico à disposição, né, no que precisar novamente, estou inscrita no canal, sempre acompanho, enfim, vou divulgar depois essa nossa conversa para os alunos. Tá bom? Obrigada pela simpatia também. Imagina. Obrigada. Estamos, assim, distantes, né, fisicamente, mas juntos aqui na intenção. Deu para sentir bem essa vibração. Obrigada. Que bom, que bom. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a todos e todas aqui presentes. Tchau, pessoal. Até o próximo evento do Cominter, que eu participo com vocês lá nas redes sociais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.